Nesta aula de matemática discreta, nós veremos outra propriedade dos grafos que é talvez uma das mais importantes nas aplicações para a resolução dos problemas computacionais, que é uma propriedade do passeio, vamos chamar assim de propriedade, né? Então, os objetivos dessa aula são apresentar conceitos relacionados a passeio em grafos. Então, o que é passeio? O que é um passeio trivial, uma trilha, um caminho? O que é um passeio inverso e a concatenação de passeios? Um passeio fechado, um circuito ou ciclo, né? Eu prefiro chamar de ciclo, mas circuito também é uma nomenclatura possível. Então, a ideia é capacitar o aluno a usar os conceitos relacionados a passeio em grafos para modelar e resolver diversos problemas computacionais, tá? Então, o problema da aula de hoje vai ser um problema que eu peço para vocês, dado esse grafo, diferenciar alguns desses conceitos que vamos ver hoje, que às vezes eles podem ser um pouco confusos no primeiro momento. Eu vou tentar fazer analogias com exemplos de vida real e computacionais para ver se vocês fixam o conteúdo, né, o conceito. Mas então o problema da aula de hoje eu peço para vocês, dado o grafo, falar quem é um passeio que não é trilha, uma trilha que não é caminho, um passeio fechado que não é ciclo, o maior ciclo possível, tá? Então aqui são trabalhando aqui com alguns conceitos que vão ser vistos na aula de hoje, principalmente a diferenciação entre eles. Então, recordando o que é um grafo, né? Um grafo é um par de vértices e arestas, né? Então, V é o meu conjunto de vértices e A é o meu conjunto de arestas, não é? Então, A é um subconjunto do produto cartesiano desse conjunto de vértices. Então, o que nós vamos ver na aula de hoje é como eu alcanço um determinado vértice partindo de outro. Será que eu consigo do vértice A chegar até o vértice D? Que caminho é esse que eu percorro, né? Esse passeio que eu faço? Com quais características? Tá? Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Interessante assim, até agora todos os nossos grafos, as arestas, elas não têm pesos, né? Então, por exemplo, a ligação que eu faço do vértice A ao vértice B, tá vendo? Não tem nenhum número ou nome acompanhando ele. Mas essas arestas, elas poderiam ser rotuladas. Então, uma das possibilidades de modelagem dos grafos é atribuir pesos a essas arestas. Então, na aula de hoje, o que a gente vai ver? Será que se eu partindo aqui, ó, da minha casa, eu consigo chegar aqui, ó, no supermercado? E qual é o menor caminho para eu fazer isso? Será que é indo aqui pela 28 de setembro ou é indo aqui pela Carlos Botelho, 15 de novembro e depois indo, sei lá, pela Rui Barbosa, tá? Então, se eu tivesse pesos aqui nessas minhas arestas, esses pesos poderiam ser, por exemplo, a distância que conecta esses vértices. Tá? A distância física entre esses vértices. E aí eu poderia calcular não apenas se eu consigo ir da minha casa ao supermercado, mas também qual é o meu caminho mínimo. Tá? Nós vamos falar sobre isso em outras aulas. Mas hoje a gente vai ver essas ideias de quando que um nó, um vértice, é acessível, está conectado, está ligado a outro nó, aí que eu consigo acessá-lo. Tá? Existe um passeio possível, um caminho possível para ele. O que é um passeio, então? Um passeio em um grafo, ele vai ser uma sequência, tá? Aqui a gente está denotando como uma sequência de vértices e arestas, tá? De tal maneira que cada um desses vértices é vértice do meu grafo, cada uma dessas arestas é a aresta do meu grafo. E essa aresta aqui, ela está conectando, os extremos dela são V0 e V1, tá? Então, cada uma das minhas arestas EI está conectando o vértice EI-1 e o vértice I, tá? Então, vejam, aqui, se o grafo for um grafo simples, eu posso simplesmente denotar o meu passeio como um conjunto, uma sequência aqui de arestas, tá? Mas, para deixar a definição mais genérica, abarcando aí todas as possibilidades de definições de grafos, então a gente está usando aqui na aula de hoje a notação em que são vértices, arestas e assim por diante. Então, meu passeio inicia em um vértice e ele vai terminar em um vértice. E todas essas arestas aqui são possíveis trajetos de um vértice para outro vértice, porque esses dois estão conectados por essa aresta. A gente vai dizer que o comprimento desse meu passeio ele vai ser um número de arestas. Então, seria a analogia com o meu trajeto da minha casa ao supermercado, o número de ruas, então, que eu vou transitar para ir de um determinado ponto a outro ponto, tá? Então, a cardinalidade do meu passeio vai ser o número de arestas, tá? E não o número total de elementos aqui dentro. Veja, esse passeio ele não é um conjunto, não é? Ele é uma sequência aqui. Tá? Uma N-tupla, a gente poderia pensar, né? No caso aqui, uma K-tupla, que tem K elementos. Veja, se o passeio
ele é orientado nos grafos orientados, né? Então, nos grafos orientados, meu passeio tem que respeitar a orientação das minhas arestas. Ou seja, eu só vou poder ir da aresta 0, do vértice 0 para o vértice 1, se eu tiver uma aresta que parte do vértice 0 e chega no vértice 1. Ou seja, para cada uma das minhas arestas EI, ela vai ter que ter origem no I-1, no vértice I-1, e término no vértice I. Tá? Então, o passeio orientado tem que respeitar a orientação das minhas arestas. Seria o caso, por exemplo, de eu respeitar a direção, a mão, né, da Carlos Botelho e da 15 de novembro. Né? Não posso ir na contramão em nenhuma dessas ruas. Então, por exemplo, aqui, dado esse nosso grafo, né, vamos os exemplos, vão ser a maioria para grafos não orientados. Tá? Então, dado esse nosso grafo, o meu passeio, por exemplo, que ele vai do vértice A até o vértice B, é um passeio de comprimento 1. Tá? Então, eu estou indo da minha casa até o shopping, vamos pensar assim, e eu só pego uma avenida para fazer esse trajeto. Tá? Então, ele tem um comprimento 1, é uma aresta apenas que já conecta esses dois vértices. Eles são, então, vértices vizinhos ou vértices adjacentes. Eu tenho um outro passeio de comprimento 2, por exemplo. Mas eu quero ir da minha casa para o supermercado e depois para o sacolão, tá vendo? Então eu tenho que, para fazer isso, eu pego duas avenidas, por exemplo, né? Duas ruas, então por isso ele tem um comprimento 2 aqui, tá? E eu posso ter também passeios de outros comprimentos, né? Então, da minha casa, eu vou para o supermercado, depois para a farmácia e volto para minha casa. Olha lá, tá vendo? Então, eu fiz aqui, para ir para esses 3 vértices, supondo que eu tenha passado por 3 ruas apenas, tá? Desse trajeto aqui do meu passeio. Tá? Então, não sei se vocês já estão começando a ver as aplicações, né? Mas eu poderia dizer, olha, dado que eu estou num determinado computador, né? Quais são os outros computadores ou as outras áreas de acesso que eu preciso passar para enviar uma mensagem para todos eles e a mensagem retornar para mim, algo do gênero, tá? Então, tá vendo? Quais são as conexões que eu tenho aqui nesse meu processo, desse meu trajeto? Então, a gente vai dizer aqui que esse meu passeio, veja, ele passa por, visita ou atravessa cada uma das minhas arestas, cada uma das arestas envolvidas nesse passeio. Ele visita os vértices, tá? Ele começa num determinado vértice, termina em outro vértice. Então, o meu V0 é o meu início do passeio. Então, por exemplo, no meu passeio de casa, passando por supermercado e sacolão e farmácia, que seja, sair da minha casa e posso querer retornar para minha casa. Tá? Então, veja, isso daqui é o meu V0, é o início do meu passeio, e VK é o término do meu passeio. E eu também vou dizer que ele passa por ou atravessa cada um desses meus vértices, né? Cada um dos vértices intermediários, desculpa, não é? Então, ele pode passar por ou atravessar cada um dos meus vértices intermediários. E esses vértices aqui no meio do caminho, então, são intermediários ou internos. Importante, vejam que uma aresta que pode fazer parte do passeio mais de uma vez, não é verdade? Tá? Então, eu posso ter também, inclusive, vértices ali mais de uma vez, tá? Um passeio de comprimento K, ele vai visitar, então, no máximo K mais 1 vértices distintos e ter, no máximo, K menos 1 vértices internos distintos, porque eu posso repetir, tá? Então, veja, o que é um passeio trivial? Vamos agora refinar um pouquinho mais esses conceitos, né? O passeio trivial é um passeio com apenas um vértice e nenhuma aresta. Então, na minha ilustração, aí seria como uma ilha perdida no meio do mar, não é verdade? Eu tenho ali o vértice V0, mas daquele vértice V0 eu não vou para nenhum lugar, tá? Então, esse é o meu passeio trivial. Então, um passeio trivial vai ser aquele passeio que só tem um vértice de início, mas ele não tem nenhuma aresta, ele não tem nenhum caminho a ser percorrido, nenhum trajeto a ser percorrido. Então, o comprimento desse meu caminho, como o caminho tem como comprimento o número de arestas, e aqui no caso nós não temos nenhuma aresta, né? Como o passeio tem como tamanho, né? Eu não sei o que eu falei exatamente. Um passeio tem como tamanho o comprimento, o número de arestas, então nesse caso nós não temos arestas, então vai ser um tamanho, o comprimento do meu passeio 0. Agora vamos diferenciar trilha e caminho, tá? A trilha, ela vai ser um passeio onde todas as arestas são distintas. Veja que os vértices podem repetir, tá? Então, seria uma trilha, por exemplo, que um trajeto que eu faço da minha casa
passando pelo supermercado, passando pelo sacolão, retornando para minha casa, mas não tem por que eu passar de novo pela mesma rua, vamos pensar assim, tá? Tudo isso fazendo ruas diferentes, ok? Então isso é uma trilha. Para pensar, você no mato, né? Você está lá fazendo sua trilha no mato, você não quer, você quer explorar, você não quer passar de novo pelo mesmo caminho que você passou. Né? Espero que você saiba a rota e use um GPS para isso. Né? Na minha ilustração eu quis fixar um pouco com vocês como escadas rolantes, não é verdade? Então eu subo por uma, eu desço por outra, então eu posso até chegar no mesmo andar do meu shopping aqui, mas eu não vou passar de novo pela mesma escada rolante, vamos pensar assim, tá? Já o caminho, ele é um passeio onde todos os vértices agora são distintos, então é como se eu quisesse um caminho da minha casa até o supermercado, o sacolão e a farmácia e retornando para minha casa. Não tem por que eu voltar a visitar o supermercado se eu já passei por ele. Ah, esqueci alguma coisa, tenho que voltar lá, né? Então não vai ser um caminho, vai ser um passeio em que eu repito meu vértice, tá certo? Então o meu caminho é um caminho que ele não repete os meus vértices. Bem, se ele não repete os vértices, ele também não repete a aresta. Tá? Então ele é uma trilha, todo caminho é trilha, mas nem toda trilha é caminho, porque na trilha eu posso repetir vértice, no caminho eu não repito vértice, tá? Então seria aqui, por exemplo, no meu caminho, bem, eu subo aqui as minhas escadas, né, e não volto mais para o chão de jeito nenhum, né? Então eu estou sempre subindo aqui e não vou repetir os meus vértices em nenhum momento. Então vamos fixar um pouquinho esses conceitos, né? Então um passeio trivial, por exemplo, nesse nosso grafo de exemplo, um passeio que só contém o vértice A é um passeio trivial. O comprimento dele é 0, porque eu não tenho nenhuma aresta nesse passeio, e eu aqui do vértice A eu não alcanço nenhum outro vértice. Um exemplo de uma trilha que também é caminho, então por exemplo, indo do vértice A para o B e do vértice B para o D, tá vendo? Então eu passo aqui por duas arestas, a aresta AB e a aresta BD, e eu não as repito. Então esse é um passeio que também é trilha. E como eu não repito arestas e nem vértices, todos os vértices são distintos, esse passeio aqui é trilha e é caminho, tá? Agora um exemplo de uma trilha que não é caminho. Então se eu partir agora, eu vou da minha casa para o supermercado, do supermercado eu vou para o sacolão e do sacolão eu volto para casa. Tá vendo? Eu repeti esse vértice. Eu não passei por nenhuma rua de novo duas vezes, né? Então ela é trilha, só que eu repeti o meu vértice, por isso ele não é caminho, tá? Então o caminho é um caminho de ida, não é um caminho de ida e volta, ok? Então eu não posso repetir no meu caminho nem os meus vértices inicial e final. Eu não tenho repetição de vértice no meu caminho. Passeio inverso, não é? Meu passeio é uma sequência, então, de vértices e arestas. Então, para eu fazer o meu passeio inverso, que a gente denota aqui como um -1, elevado aqui à notação do passeio, né, a letra que eu escolhi para denotá-lo, eu vou gerar o meu passeio inverso invertendo a ordem de vértices e arestas, tá? Então, eu vou do meu nó de término, tá vendo? Até o meu nó de início, ó lá. Então eu inverto aqui a ordem de todos os vértices, tá? Dessa minha sequência de arestas. Então, por exemplo, nesse nosso grafo, dado esse passeio Q, que eu vou de A para B e de B para D, né? Então o passeio inverso eu vou começar no D, vou usar essa mesma aresta, que as minhas arestas não são orientadas, então eu posso ir nas duas direções, chego no B e do B eu vou para o A, tá? Então esse daqui é o passeio inverso que eu obtenho a partir de um passeio original, tá? É claro que se o meu passeio for orientado, a gente não vai conseguir fazer o passeio inverso, tá certo? Por causa da orientação das arestas. A concatenação de passeios, então dado que eu tenho um passeio, né, e outro passeio, contanto que o meu vértice de término de um dos passeios seja igual ao vértice de início do outro, eu posso concatená-los, tá? Então, dados os passeios P e Q, nesse meu grafo, o mesmo grafo, né, mesmos vértices, tenho lá as arestas, o término de P, se ele coincide com o passeio de Q, então eu posso concatenar o P com o Q, fazendo o quê? Com início em P, vou lá no vértice inicial dele, aí quando eu chegar no final, que era o meu VK, ao invés de eu finalizar no VK, eu conecto esse VK a um FI, porque o VK é igual ao W0. Tudo bem? Tem que ter essa característica para que eu possa concatená-los, tá? É claro que um passeio, então a concatenação de dois passeios também vai ser um passeio nesse grafo.
Então, por exemplo, supondo aqui que eu estou indo de casa para o supermercado. Aí eu estou lá no supermercado, né? Meu marido me liga e fala assim, não, você tem que passar na farmácia, tá? Antes de vir para casa. Então, na farmácia, então vamos lá, do supermercado eu vou para a farmácia e da farmácia eu volto para casa, tá? Então eu concatenei esse meu passeio original, que era esse P, que só ia até o supermercado, com outro que me levou do supermercado para a farmácia e para casa, tá? Então eu concateno aqui os meus passeios. O que é um passeio fechado? Passeio fechado é aquele que começa e termina no mesmo vértice. Então, analogamente, eu também posso pensar numa trilha fechada, né? Que começa e termina no mesmo vértice. Mas veja que não existe caminho fechado. Na verdade, ele existe com outro nome, tá? Então, a gente nunca vai falar caminho fechado, porque o caminho não pode repetir vértice. Se ele é fechado, ele teria que repetir, né? O vértice de início teria que ser igual ao vértice de fim, tá? De término. Então, passeio fechado é isso. Eu começo e termino no mesmo vértice, tá? Então é meu caminho para ir para casa, não é verdade? Então de casa eu vou para o supermercado, do supermercado eu vou para a farmácia e da farmácia eu volto para casa, tá? Então esse é o meu caminho fechado. Passeio fechado, tá? Não existe caminho fechado. Se eu gravei aí, caminho fechado, ignore, leia passeio fechado, tá bom? Por que eu falei que não existe caminho fechado? Porque um caminho fechado vai ser um ciclo, tudo bem? Então vai ser um passeio fechado com comprimento maior do que ou igual a 1, né? Que não repete vértices nem arestas, tá vendo? Se ele não repete nem vértice nem aresta, ele é um caminho, tá? Exceto o início e o término. Por isso que a gente não fala caminho fechado, porque no caminho não pode repetir vértice nenhum, nem essa restrição de início, nem essa, na verdade, essa liberação, né, de que o início e o término sejam iguais. Então, a gente vai chamar de ciclo ou circuito quando ele for um passeio fechado, que não tem repetição de vértices e arestas, exceto o de início e de fim, porque é aí que eu garanto a característica de ser fechado, tá? Então, um circuito de comprimento K é também chamado de K-ciclo ou K-circuito, ou seja, é um ciclo que tem K arestas, tá? Então veja, algumas características em relação ao ciclo, ao circuito, né? A gente vai dizer que um grafo, ele é ciclo, cuidado, hein? É diferente de um grafo que tenha ciclos, tá? Calma aí. Então um grafo, a gente vai dizer que o grafo ele é ciclo quando ele tiver um ciclo, ou um circuito, né? Nomenclatura, eles são sinônimos aqui, que passa por todos os vértices e todas as arestas. Seria assim, eu vou soltar uma mensagem na internet que eu quero que passe por todos os computadores do mundo, né? E todas as conexões entre eles, mas sem repetir nenhum computador, sem repetir nenhuma conexão, não é? Passar de novo por nenhum hub, tá? E coisas do gênero, né? Provavelmente isso é impossível, né? Então, o grafo ciclo tem que passar por todo mundo. É diferente de um grafo acíclico. Um grafo ele vai ser acíclico se ele não tiver ciclos. Ou seja, se eu não tiver nenhum passeio fechado ali que não repete vértices e arestas com exceção de início e fim, tá? Os grafos acíclicos, essa é uma das classificações mais importantes para os grafos, porque às vezes você tem que modelar o seu problema e você quer jogar uma mensagem, fazer alguma coisa dentro do seu, né, fazer lá do seu processamento, jogar um pacote lá que você quer verificar na sua modelagem se ele vai passar por todos os pontos que você modelou como vértice. Pois se tem um ciclo no seu grafo, veja, se tem um ciclo é diferente do grafo ser ciclo, tá? Mas se tem um ciclo no seu grafo, ele não é acíclico. E aí você tem que tomar cuidado com essa possibilidade de voltar naquele vértice e ficar num loop infinito. Né? Você tem que tomar cuidado com isso. Então, ele não pode visitar aquele vértice, se ele tem ciclo, ele pode passar por aquele vértice de novo, porque o ciclo pode levar ele de novo para aquele vértice. E você tem que tomar cuidado com isso para que o seu processamento preveja esse caso, tá? Então, por exemplo, se a gente olhar para esse nosso grafo aqui, veja que ele tem um 3 ciclo. Não é um triciclo, né, gente? É um 3 ciclo, tá? Ele vai do vértice A, lá da minha casa, eu vou ao supermercado, do supermercado para a farmácia e da farmácia eu volto para casa. Olha lá, isso formou um 3 ciclo porque eu tenho 3 arestas envolvidas aqui nesse meu trajeto, né? Forma aqui, ó, um triângulo, tá vendo? Tá?
Mas veja, esse não é um grafo ciclo, porque eu não tenho um ciclo que passa por todos os vértices, tá vendo? Uma vez que eu chegue aqui, ó, no vértice D, eu não fecho aqui, ó, eu tenho que voltar para o vértice B se eu quiser percorrer os outros. E aí voltar para o vértice B é visitá-la 2 vezes. Então eu não tenho um ciclo aqui nesse grafo. Desculpa, eu tenho um ciclo aqui, eu não tenho um grafo ciclo, porque eu não consigo gerar um ciclo que passa por todos os vértices e arestas aqui do meu grafo, tá? Então ele não é um grafo ciclo e ele também não é um grafo acíclico, porque ele tem um ciclo. Olha aqui, tá? Aqui está o ciclo dele. Ok, vamos ver se vocês entenderam todos esses conceitos, são muitos na aula de hoje, eu sei. Mas eu estou dando 2 grafos aqui para vocês. É um grafo não orientado e que não é um grafo simples, porque eu tenho arestas paralelas, tá? E aqui eu tenho um grafo orientado. Eu peço para vocês verificarem um passeio de comprimento 2, um caminho de comprimento 2, então, portanto, eu não repito vértices no caminho, uma trilha de comprimento 2, então eu não repito arestas na minha trilha, tá? Um ciclo e um ciclo de comprimento 4, um K-ciclo, um 4 ciclo. Eu quero que vocês tentem achar essas características nesses 2 grafos, tá? Lembrando, se o grafo é orientado, para eu fazer o passeio, eu preciso respeitar a orientação do meu grafo, tá? Então, para fazer passeio, e consequentemente, para fazer caminho, para fazer trilha, para fazer ciclo, tá? Para fazer tudo todas as outras definições que são derivadas de passeio. Façam aí que eu já volto para conferir com vocês.